Olá, turma. Meu nome é Marcos César e o meu grupo é composto por Clarissa Avancini, Cecília Mecenas, Júlia Fontes, Lara Vieira e Lucas Arruda. E nós vamos falar sobre o nervo hipoglosso. Para dar início ao seminário, vamos começar abordando a anatomia do nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é o 12º par de nervo craniano que surge a partir do nervo hipoglosso, que pode ser observado no bulbo em um corte transversal a nível da oliva. E o núcleo do nervo hipoglosso é composto por fibras sensitivas e motoras que vão caracterizar o nervo hipoglosso como nervo misto. O núcleo deste nervo situa-se no trígono do hipoglosso, no assoalho do quarto ventrículo. E a origem desse nervo vai se dar justamente em fibras radiculares que vão sair do núcleo do nervo hipoglosso e emergir no suco pré-olivar do bulbo. Aqui nessa imagem podemos ver o trígono hipoglossal que está acima do trígono vagal, no assoalho do quarto ventrículo, e a emergência do nervo no canto direito, a emergência do nervo hipoglosso no suco pré-olivar do bulbo. Falando um pouquinho sobre o trato córtico-nuclear, que é um trato que a gente viu durante a segunda unidade na cápsula interna e que se localiza no joelho dessa cápsula interna, cabe ressaltar que o papel do trato córtico-nuclear é justamente o controle sobre o núcleo dos nervos cranianos. De que forma? A partir de uma conexão do córtex motor, da área motora primária, que é o giro pré-central do lobo frontal, que vai ter uma conexão com o núcleo de determinados nervos cranianos, sendo, nesse caso, relevante para esse seminário o nervo hipoglosso, núcleo do nervo hipoglosso, e aí vai ser realizada essa conexão do córtex motor, da área central à área motora primária, e do núcleo do nervo hipoglosso. E isso vai gerar um controle voluntário sobre este nervo, sendo que o núcleo do nervo hipoglosso vai receber fibras corticonucleares dos dois hemisférios cerebrais. No entanto, as células responsáveis pelo suprimento do músculo genioglosso recebem apenas fibras corticonucleares do hemisfério cerebral contralateral. Bom, pessoal, eu me chamo Clarissa Vancini e eu vou falar sobre o percurso do nervo hipoglosso. Como já foi visto, ele é um nervo misto, então vai apresentar tanto fibras eferentes quanto fibras aferentes, apesar de ser essencialmente motor. Começando pelo percurso das fibras eferentes, nós temos como origem o núcleo do nervo hipoglosso, localizado a nível do trígono do hipoglosso, como comentado por Marcos anteriormente. Ele então vai cruzar a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, que são as meninges de revestimento do nosso sistema nervoso, e vai emergir pelo suco pré-olivar do bulbo, como já foi visto também na primeira unidade. Ele continua seu trajeto em direção ao canal hipoglosso, um canal ósseo localizado na base do crânio, formado pelos ossos occipital e temporal. Ele continua dessa forma inferiormente, acumulando fibras dos nervos espinhais cervicais C1 e C2. Vocês podem visualizar isso a partir dessa imagem do Moore, onde a gente tem o canal do nervo hipoglosso, bem superiormente, está vendo, e posterior, onde a gente tem esse nervo hipoglosso que vai se unir logo no iniciozinho mesmo com essas fibras espinhais cervicais de C1 e C2, tá vendo? E ele vai emergir um ramo, um grande ramo, que a gente chama de raiz superior da alça cervical, que é esse alaranjado que está descendendo, está se dirigindo inferiormente. Esse ramo, ele, quando cursa inferiormente, ele vai inervar tanto a parte anterior do músculo omoioide, como também do esternoioide e o esternotireoide, que eu destaquei em vermelho. Antes de se voltar posteriormente, porque essa alça, tá vendo que ela se posterioriza, ele vai inervar a parte posterior do músculo omoioide, como eu coloquei aqui. Esse ramo também vai ser responsável pela inervação do músculo tireoide, a partir da sua parte oriunda do nervo espinhal cervical, C1.
Além disso, ele também vai ser responsável por fornecer ramos para o músculo xiloglosso, ioglosso, gênio ióideo, gênio glosso, longitudinal superior e inferior da língua e até os transversos. Dessa forma, fica evidente que o único músculo que não é inervado pelo nervo hipoglosso é o músculo palatoglosso. Dando continuidade agora no trajeto das fibras aferentes, nós temos como origem essas fibras, na verdade, como ramos meníngeos do hipoglosso, que cobrem o díploe do osso occipital, os seios durais na porção anterior da fossa craniana posterior, os seios occipitais e os seios petrosos inferiores. Essas fibras aferentes vão então se unir ao nervo hipoglosso lá no canal do hipoglosso, cruzando com as fibras motoras que a gente já tinha visto, eferentes então, e dessa forma elas cursam em paralelo até se fundirem com o ramo espinhal cervical de C1. No cruzamento entre C1 e o nervo hipoglosso, as fibras sensitivas aferentes envolvem as fibras de C1 e cursam de volta ao longo do nervo espinhal cervical, formando sinapse com um gânglio espinhal que se encontra entre essas vértebras cervicais. Essas fibras, pós-ganglionares, precedem então para a parte mais superior da medula espinhal e logo abaixo do tronco cerebral ou encefálico, para um feixe espinhal ascendente. E eu que coloquei, a representação desse nervo hipoglosso verde cruzando com o ramo espinhal de C1. E aqui as vértebras. Então é isso, galera. Essa foi a minha parte. Bons estudos. Bom, meu nome é Lucas. Eu vou falar aqui das funções do nervo hipoglosso, que é o quê? Um nervo craniano misto. E o que isso significa? Significa que ele possui fibras motoras e sensoriais. Ele é responsável pela inervação dos músculos da língua, com exceção do músculo palatoglosso, que é inervado pelo nervo vago. Os músculos inervados pelo nervo hipoglosso são importantes para diversas funções, como a fala, deglutição e a mastigação. Por exemplo, o nervo hipoglosso ele é responsável por protrair a língua, enquanto o nervo ioglosso ele auxilia na depressão e retrusão da língua. Além disso, o nervo hipoglosso ele é importante para a propriocepção da língua, que é a capacidade do sistema nervoso perceber, a posição e o movimento dos músculos da língua. E isso é fundamental para que nós possamos controlar com precisão nossa língua durante a fala, mastigação e deglutição, justamente em movimentos finos. É importante destacar que as lesões nesse nervo podem justamente acarretar em problemas nessas ações, além de alterações na posição da língua, ficando mais tortas e tudo mais. Oi, gente, meu nome é Lara e eu vou dar prosseguimento à apresentação falando um pouquinho sobre o teste do trofismo e da motilidade. Como o Lucas disse, o nervo hipoglosso tem essa função de inervação motora de músculos da língua que atuam na fala, mastigação e deglutição. Quando lesado, ocorre fraqueza ou paralisia ipsilateral, ou seja, do mesmo lado desses músculos. Se houver lesão no nervo, o paciente pode apresentar dificuldade em movimentar os músculos ou fraqueza da língua do lado afetado. A língua fica menor do lado da lesão devido à atrofia muscular e as lesões podem ser precedidas ou acompanhadas de fasciculações, que são contrações das fibras musculares análogas a espasmos. Essas lesões podem ocorrer em qualquer ponto ao longo do seu trajeto e derivar de doença desmielinizante, sinomialgia, AVC ou feridas penetrantes por arma de fogo. O teste de integridade do nervo hipoglosso, ou o teste do trofismo e da motilidade, avalia a função motora do neurônio motor inferior desse nervo e sua capacidade em estimulá-lo eletricamente. O teste pode ser realizado de várias maneiras, dependendo da preferência do examinador e da condição do paciente. Uma das maneiras mais comuns de realizá-lo é pedindo ao paciente para protuir a língua e movê-la de um lado para o outro. Também pode pedir ao paciente que pressione a língua contra a bochecha e resista a uma pressão ditada pelo examinador. É importante ressaltar que esse teste precisa ser realizado por um profissional de saúde treinado e experiente em exames neurológicos. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona esse teste na prática. O primeiro passo, como eu já falei, é justamente a protusão da língua. Então a gente vai pedir para o paciente para protuir a língua, ou seja, colocar a língua para fora. E aí, feito isso,
a gente vai pedir para que ele mova a língua de um lado para o outro. E vai pressionar essa língua contra a bochecha e vai tentar resistir à pressão aplicada pelo examinador. Se ele conseguir resistir bem a essa pressão, quer dizer que a integridade do nervo hipoglosso está satisfatória, está adequada. Olá, gente! Aqui é Júlia e, junto com Cecília, vou estar falando um pouquinho sobre as disfunções e correlações anatomoclínicas do nervo hipoglosso. As funções motoras do nervo hipoglosso podem ser alteradas por diversos processos, que estão associados à sua compressão, sua lesão, infecção, desmielinização e, nesse caso, dentre as causas desmielinizantes da disfunção do hipoglosso, se destaca a esclerose lateral amiotrófica ou doença de Lou Gehrig. E em razão da sua anatomia, como a gente já viu anteriormente aqui no seminário, tumores ou anormalidades ósseas relacionadas à base do crânio já apresentam elevado potencial de compressão desse 12º par de nervo craniano. Também não são raras as compressões aneurismáticas dessa estrutura, que podem até evoluir para um acidente vascular hemorrágico ante o rompimento das artérias da base do crânio, comprometendo a irrigação justamente dos núcleos do hipoglosso. Além disso, eles também podem ser afetados por infecções que acometem o tronco encefálico, trauma na cabeça ou no pescoço, tumores cerebrais e outras doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Em geral, as disfunções do nervo hipoglosso costumam manifestar-se como alterações da motricidade e do tônus lingual, havendo posterior atrofia por desuso da língua de modo ipsilateral ao nervo acometido, com desvio também ipsilateral da estrutura quando é solicitada ao paciente sua protrusão, como é o caso nessa imagem em que foi solicitada a protrusão e observou o desvio para o lado direito, significando que o lado do nervo acometido é o lado direito. Então, como consequência das alterações, o indivíduo ele pode se queixar de dificuldade durante a deglutição, que é conhecido como disfagia, e dificuldade durante a fala, que é conhecido como disartria. Em caso de acometimento bilateral, além da imposição de maiores dificuldades durante a fala e deglutição, existe também casos de queda da base da língua, que pode resultar em obstrução das vias aéreas. E aí vocês já imaginam que se configura como uma emergência médica, que tem necessidade de intervenção imediata por meio de medidas como traqueostomia. Por fim, o diagnóstico das disfunções de hipoglosso, ele é eminentemente clínico, com avaliação de volume, força, motricidade e destreza lingual, através do uso de abaixadores, palpação sobre a bochecha e movimentação ativa da língua com e sem imposição de resistência por parte do avaliador. Embora também podem ser utilizados recursos como exames de imagem para identificação de possíveis etiologias. Nesse caso dos exames de imagem, considera-se o ideal, o padrão, a ressonância magnética, porque ela é ideal para essa visualização de tumores, aneurismas, AVCs e outras anormalidades ósseas e cerebrovasculares. Laboratorialmente, a punção lombar, com posterior análise bioquímica do líquido cefalorraquidiano, também pode revelar etiologias associadas a neoplasias e infecções de tronco encefálico. Oi gente, meu nome é Cecília e eu vou falar duas relações clínicas sobre o nervo hipoglosso. E uma das mais relevantes é com o tumor da glândula tireoide, que é um tumor que vai se estender para o espaço suprióreo, afetando o nervo hipoglosso, causando uma paralisia da língua, afetando a fala e a deglutição do paciente, tanto com mastigar, engolir, o que pode resultar em desnutrição, desidratação, perda de peso, entre outras complicações. Além disso, essa compressão do nervo hipoglosso também pode causar dor na região da mandíbula, que pode dificultar ainda mais a alimentação e afetar a capacidade do paciente de manter a boca limpa, levando a problemas dentários e infecções. Sobre o tratamento dessa compressão do nervo hipoglosso, ele vai depender da causa subjacente, mas pode incluir cirurgia para remover o tumor, radioterapia ou terapia medicamentosa, que é para reduzir o tamanho do tumor. E a fisioterapia também pode ser recomendada para ajudar, no caso, a restaurar a função da língua e a capacidade de fala e deglutição que eu falei que foram afetadas. Outra relação clínica importante do nervo hipoglosso é com a síndrome de Wallenberg.
aquela que a gente já estudou, que é a síndrome de laterização bulbar ou síndrome de Dejerine. E essa síndrome, ela vai ocorrer quando há uma lesão na porção lateral do bulbo, essa porção aí que está em vermelhinho, e vai afetar a inervação do nervo hipoglosso e outros nervos cranianos também localizados nessa região. E aí os sintomas, eles vão variar, mas geralmente eles incluem disfagia, disartria, que foi justamente o que Júlia já explicou, dificuldade de engolir alimentos e líquidos e dificuldade de falar claramente, vertigem, que é tontura, nistagmo, que é movimentos oculares rápidos e involuntários, e aí também pode causar fraqueza ou paralisia da língua. Essa síndrome, ela pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo acidente vascular cerebral, tumores ou infecções. E o tratamento depende da causa subjacente e pode incluir medicamentos para tratar a dor, a inflamação e outras condições associadas à síndrome. A fisioterapia também pode ser recomendada justamente para ajudar na fala. Em resumo, tanto a compressão do nervo hipoglosso por um tumor de tireoide, que é o caso da síndrome que eu falei anteriormente, quanto a lesão do nervo hipoglosso nessa síndrome de Wallenberg, pode levar à paralisia da língua, afetando a fala e a deglutição. E aí o tratamento vai ser justamente dependendo da causa e pode incluir cirurgia, radioterapia, terapia medicamentosa e, o mais importante, fisioterapia. E é importante que os pacientes com essas condições, portanto, recebam cuidados médicos especializados e acompanhamento adequado para minimizar as complicações e melhorar a qualidade de vida. Esse foi o nosso seminário, espero que vocês tenham gostado. E aqui estão as nossas referências.